Antes de Pelé dominar o mundo. Antes de Rivelino encantar as multidões. Antes de Sócrates ser sinônimo de futebol e rebeldia, havia um homem que corria como poucos, marcava como poucos e trabalhava como poucos. Um lateral direito que se tornou sinônimo de raça, caráter e amor ao Corinthians e à seleção. Ele não era estrela da capa de revista, mas era o herói silencioso, o Super Zé. José Maria Rodrigues Alves nasceu em 18 de maio de 1949, em Botucatu, no interior de São Paulo. Filho de uma família simples, cresceu ajudando a família na colheita de café nas fazendas onde vivia e dividindo seus primeiros momentos de lazer com uma bola de futebol. Desde pequeno, o futebol era seu destino. Jogava com os irmãos em torneios infantis e campeonatos locais, onde começou a mostrar qualidades que viriam a definir sua carreira: determinação, resistência física e uma entrega absoluta a cada lance. Aos 15 anos, já estava jogando nas categorias de base do Associação Atlética Ferroviária, um time local. Seu talento chamou a atenção e em 1966 ele assinou com a Associação Portuguesa de Desportos, um grande passo para um garoto vindo do interior. Mesmo jovem, Zé Maria logo impressionou. Em 1968, apenas 2 anos após sua estreia profissional, ele já estava nas convocações da seleção brasileira, uma prova de que seu futebol já estava entre os melhores do Brasil. E foi assim que, em 1970, com apenas 21 anos, ele foi convocado para a Copa do Mundo no México, a lendária campanha que viria a ficar conhecida como a seleção mais completa e talentosa da história. Se você gosta de histórias que mostram o lado humano do futebol, aquelas que vão além do gol e do título, já se inscreve agora no canal, porque aqui você vai conhecer histórias que quase ninguém conta, e algumas delas mudam a forma como a gente vê o esporte. Apesar de não ter atuado naquela Copa, sendo reserva do capitão Carlos Alberto Torres, ele estava ali, entre gigantes como Pelé, Clodoaldo e Rivelino, compartilhando o mesmo sonho de levantar a taça Jules Rimet. E o Brasil conquistou o tricampeonato. Ele era campeão do mundo. Após a consagração no México, o futebol de Zé Maria ganhou ainda mais projeção. Houve uma negociação intensa entre Portuguesa e Corinthians, marcada por disputas e vontade do próprio jogador de vestir o manto alvinegro. Mas havia algo que o público não sabia. Ele era filho de corintiano. E ainda quando vestia a camisa da Lusa, fez uma promessa ao pai: um dia eu vou jogar no Corinthians e vou conquistar um título. Não era apenas ambição, era destino. E então, em 1970, ele estreou pelo Corinthians, e ali começou a escrever o capítulo mais importante de sua carreira. Rapidamente, se tornou um dos principais pilares do time. Sua raça, vigor físico e entrega total em campo o transformaram em figura querida pela torcida. Zé Maria era conhecido pelo seu estilo de jogo intenso. Corria cada centímetro do campo, marcava com determinação e participava ativamente do ataque quando necessário. Sua combinação de defesa sólida e atitude ofensiva era rara na época e lhe rendeu o apelido de Super Zé entre a fiel torcida. O Corinthians vivia anos de expectativa. Há décadas sem levantar um título, a fiel sofria com a falta de conquistas importantes. Mas em 1977, tudo mudou. Zé Maria estava lá quando o clube finalmente quebrou o jejum de mais de 22 anos sem ser campeão paulista. Ele iniciou a jogada decisiva daquela final histórica, abrindo espaço e conduzindo a bola até o ataque. Um momento que muitos consideram a semente que germinou o gol do título. Uma geração inteira que nunca tinha visto o clube ser campeão. O dia era 13 de outubro de 1977. O estádio parecia respirar ansiedade. E foi de uma cobrança de falta pela ponta direita, batida por Zé Maria, que nasceu a jogada do gol de Basílio. Ele não fez o gol, mas começou o momento que mudaria a história. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, a fiel explodiu.
e foi Zé Maria, como capitão, quem ergueu a taça. Ali, ele não estava apenas levantando um troféu, estava cumprindo a promessa feita ao pai. Mas se 1977 o eternizou, 1979 o transformou em lenda. Na primeira partida da decisão daquele ano, Zé Maria levou uma pancada forte no supercílio. Sangue. Muito sangue. O médico queria tirá-lo do jogo. Ele recusou. Voltou para o campo com a camisa branca completamente manchada de vermelho. A torcida não viu apenas um jogador ferido. Viu um homem disposto a sangrar pelo clube. As arquibancadas aplaudiram de pé. Ali, Super Zé virou símbolo definitivo da raça corintiana. E não foi uma vitória isolada. Pelo Corinthians, ele conquistou Campeonato Paulista, 1977. Campeonato Paulista, 1979. Campeonato Paulista, 1982. Campeonato Paulista, 1983. Mais do que títulos, ele ajudou a forjar uma identidade no clube. Garra, luta e conexão com a torcida. Ao todo, Zé Maria jogou 599 partidas pelo Corinthians e marcou 17 gols em seus 13 anos de dedicação ao clube. Números que o colocam entre os maiores ídolos da história alvinegra. Foram 13 anos vestindo a camisa do Corinthians, mais que um jogador, um líder. Chegou o dia mais difícil, sua despedida da Fiel. Antes de um jogo contra o rival do Parque Antártica, Zé Maria deu a volta olímpica. Foi aplaudido de pé, pelas duas torcidas. Em meio às lágrimas, enquanto torcedores puxavam sua camisa, ele disse: "Estão tirando um pedaço de mim." No memorial do Corinthians, uma camiseta sua carrega uma frase que resume tudo. "A esse clube que durante muitos anos foi a minha própria vida." E talvez nunca uma frase tenha sido tão verdadeira. Porque Zé Maria não jogava pelo Corinthians. Ele era o Corinthians. Fez parte da histórica democracia corintiana. Em 1983, foi eleito pelos próprios companheiros para assumir o comando da equipe como técnico. Ele já tinha jogado 3 partidas no início do campeonato. Resultado? Entrou para a história como bicampeão paulista em 1982 e 1983. Jogador, capitão, técnico, símbolo. Após o Tri de 1970, Zé Maria continuou sendo presença constante na seleção brasileira. Ele jogou como titular na Copa do Mundo de 1974 e foi convocado também para o ciclo da Copa de 1978, mas uma lesão no joelho o impediu de disputar o torneio. Além da Copa do Mundo, ele também participou de outras competições importantes com a camisa brasileira, como a Copa Roca de 1971, a Taça Independência de 1972 e o Mundialito de Cali em 1977, conquistas que ampliaram ainda mais seu legado internacional. Mesmo após a aposentadoria em 1984, após uma breve passagem pela Internacional de Limeira, Zé Maria não se afastou do futebol. Ele continuou ligado ao esporte e encontrou uma nova missão fora dos estádios. Ele passou a trabalhar no projeto esportivo da Fundação Casa, antiga FEBEM, onde usa o futebol como ferramenta de transformação para menores infratores. Lá, ele compartilha com os jovens não apenas técnicas de jogo, mas lições de vida, baseadas nas dificuldades que enfrentou em sua infância no interior paulista. Esse trabalho, que vai além da bola, mostra que o futebol pode ser um instrumento de esperança, disciplina e reabilitação. Zé Maria não foi apenas um atleta, ele foi um símbolo de resistência, um homem que superou dificuldades, um campeão do mundo, um ídolo de clube e hoje, um mentor de gerações que buscam um novo futuro. Sua história é prova de que o futebol não é apenas vitórias e troféus, mas também impacto, legado e humanidade. E talvez o maior título dele não tenha sido levantado diante de 100 mil pessoas, mas diante de jovens que precisavam de uma segunda chance. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que ama futebol, porque algumas histórias merecem ser lembradas para sempre.